Meus amados queridos irmãos, mães, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Parábola esta noite, glória a Deus, escolhida pelo abençoado do irmão Alex, encontra-se no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, os versículos de 19 a 31. O título da parábola é O Rico e Lázaro, ou O Rico e o Mendigo. Nos diz a palavra de Deus. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentas. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vamos estar orando esta noite para que Deus estenda suas mãos de Deus e nos ajude a trazer uma palavra dentro desses versículos que lemos nesta noite. Orando também por este programa, orando por aqueles que nos assistem. Deus nos conhece, sabe todas as coisas, para que neste momento o Senhor possa estender as suas mãos e possa atender ao desejo dos nossos corações. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, estamos neste momento te apresentando, Pai, programa Semente da Fé, o irmão Alex, Pai. Que o Senhor continue com as mãos estendidas sobre este lugar, capacitando, dando força, renovando os seus ânimos, que ele possa continuar, Senhor, fazendo a Tua vontade, que ele possa continuar, Senhor, fazendo esta obra, porque Deus, eu sei que no tempo certo o Senhor irá lhe recompensar, que no tempo certo o Senhor irá derramar de suas bênçãos e também, Senhor, trazer o necessário. Portanto, nesta noite eu te apresento o teu servo e te falo, Senhor, estende as tuas mãos de poder e supre as necessidades do mesmo, que ele possa continuar sendo uma bênção, Pai. Também te peço pela cantora Cláudia, Senhor, estenda as tuas mãos de Deus, continua ajudando, continua capacitando, Senhor, continua se utilizando dela como instrumento na terra, Senhor, para
louvar, Senhor, e através do seu louvor, almas possam se render aos seus pés, pessoas possam ser curadas, Pai, e que o milagre aconteça em muitas vidas, Pai, através do seu louvor. Eu também te apresento, Pai, nesta noite, aquelas pessoas que nos escutam, aquelas pessoas que nos assistem, Pai, que têm te apresentado uma história, que têm colocado algo nas tuas mãos, Pai. Neste momento eu te peço, visita, contempla, traz resposta, traz a solução, opera o milagre nesta noite na vida dessas pessoas, Pai. E também nos ajuda como instrumento esta noite, que possamos, Senhor, trazer um ensinamento, que possamos meditar nesta noite, em alguns minutos, o que foi lido, Senhor. Esta parábola, Pai, do rico e Lázaro. Estenda as tuas mãos de Deus e faz segundo a tua vontade. Continua no controle, continua, Senhor, fazendo segundo a tua vontade neste lugar. E que o teu Espírito Santo, Senhor, encontre liberdade para agir, para fazer algo que eu não posso fazer, mas que o Senhor está presente, Senhor. E nesta noite, o Senhor pode fazer algo extraordinário em nossas vidas, Pai. Na vida daqueles que nos assistem, na vida daqueles que estão nesta hora, Senhor, chorando, te apresentando algo. Opera o milagre nessas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, queridos irmãos, louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor Ele tem feito durante este programa. Acredito que muito Ele ainda irá fazer esta noite para a glória do seu santo nome. Antes de começarmos a meditar na parábola desta noite, escolhida pelo diácono Alex, eu quero também divulgar aqui, para aquelas pessoas que nos assistem, o nosso canal no YouTube, né? Que é Pastor Cícero Cunegundes. Os irmãos depois podem dar uma olhada, Pastor Cícero Cunegundes, canal do YouTube, tem algumas pregações. Os irmãos podem estar assistindo, aqueles que sentiram desejo no coração, podem se inscrever, irmãos, em nome de Jesus. E dentre, acredito que alguns dias, nós vamos estar também começando com algumas lives, já que registramos nosso ministério, Assembleia de Deus, Getsemane, Ministério Mata Sul, Pernambuco, e nós vamos estar em um tempo, acredito que daqui a um mês, 2 meses no máximo, vamos estar fazendo algumas lives e sempre colocando também no canal para que os irmãos possam assistir em nome de Jesus. Portanto, irmãos, eu quero aqui agradecer mais uma vez ao diácono Alex pelo convite de estar aqui com a minha esposa, a cantora Cláudia Cunegundes. Estamos aqui fazendo a vontade do nosso Deus da maneira que gostamos, que é estar falando da vida de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, a parábola escolhida esta noite, que encontra-se apenas no livro de Lucas. Curiosamente, esta parábola encontra-se apenas no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, no versículo do 19 ao 31. E nós, nesta noite, queremos, em alguns minutos, trazer aqui o verdadeiro sentido desta parábola. Para que vocês entendam, parábola significa comparação. Ou seja, Jesus Cristo, ele tinha o hábito de ensinar as pessoas fazendo comparação, comparando algum assunto que ele achava que era necessário. Jesus Cristo, ele não ia diretamente ao assunto quando percebia que alguém precisava ouvir alguma coisa. Então Jesus Cristo, ele trazia uma parábola, fazia uma comparação, ou seja,
uma alegoria, já que parábola não é um fato real, é uma história fictícia que Jesus trazia para no final da parábola as pessoas entenderem o que realmente ele queria passar para aquelas pessoas. E a parábola do rico e de Lázaro, ou do rico e o mendigo, ela tinha um objetivo. Jesus Cristo, ele estava ali com os seus discípulos, com os publicanos e com um grupo de fariseus. E Jesus Cristo sabia o que aqueles fariseus eles precisavam ouvir. Jesus Cristo sabia que havia ali um costume na época que os judeus eles acreditavam. Jesus sentiu a necessidade de esclarecer para aqueles fariseus o verdadeiro sentido, que eles achavam, aquele grupo de fariseus que eram avarentos, eles tinham um amor pelas coisas materiais e eles achavam que após a morte estava tudo certo. Por quê? Eles se achavam, por ter uma condição social de destaque, por serem ricos, eles achavam que após a morte eles iriam herdar o céu, eles iriam estar no paraíso, enquanto que aquelas pessoas que fossem pobres, aquelas pessoas que tivessem algum tipo de doença, para eles isso era pecado. Tanto é que naquela passagem do cego de nascença, vocês podem observar que os discípulos questionam Jesus: quem foi que pecou? Os pais ou ele? Então, pelo fato de ter nascido cego, para eles era um pecado. Então, para os judeus havia esse costume, havia essa cultura da época. Se fosse rico, a vida espiritual estava bem. Ele não deveria se preocupar após a morte, porque iriam herdar o paraíso. E apenas aqueles que fossem pobres, apenas aqueles que mendigassem, que para eles isso era um pecado, então esses iriam para o inferno. E Jesus, quando viu esta situação, quando observou que era desta maneira que eles se comportavam e que eles acreditavam, então Jesus Cristo fez esta parábola, mostrando através desta parábola que para ir até o céu, para herdar o céu, é necessário andar segundo a palavra de Deus. Na época era necessário que estivesse andando segundo as leis de Moisés, segundo os mandamentos da palavra de Deus. Então Jesus começa mostrando a eles, contando esta parábola, fazendo esta comparação, que havia ali um homem rico e que todos os dias estava com os seus amigos, sempre fazendo festas, sempre feliz, desta maneira, enquanto que na porta da sua residência havia um mendigo que estava ali almejando se alimentar apenas das migalhas que caíam da mesa deste homem rico, cheio de chagas, que vez ou outra os cães vinham e lambiam as suas chagas. A situação era difícil, mas observe que Jesus, contando esta parábola, fazendo esta comparação, ele diz: o mendigo morre, o homem pobre ele morre,
o anjo vem e leva-o para o seio de Abraão. Leva ele para o paraíso. O rico morre e vai direto para o inferno, vai para o Hades. E quando chega lá, enquanto o pobre que os fariseus acreditavam que não poderiam herdar o paraíso, não poderia estar ao lado de Abraão, mas ele estava numa posição confortável, enquanto que o rico estava ali sendo atormentado, e pede a Abraão que mande Lázaro molhar o dedo na água e venha colocar nos seus lábios, porque na sua língua, porque ele não está aguentando, está difícil, porque está no inferno, está no lugar de tormento. E Jesus foi passando esta parábola, e o sentido era justamente esse, que aqueles fariseus pudessem entender que não é por ser rico ou por ter uma condição social de destaque que vai herdar o reino dos céus. E não são os pobres, os mendigos que irão para o inferno. Naquele tempo era preciso andar segundo a lei de Moisés. Era preciso guardar a palavra de Deus. Para os nossos dias, hoje, esta parábola aqui como a palavra de Deus, a gente precisa fazer duas coisas. Não é preciso ser rico ou pobre. Não é preciso ser branco ou ser negro. Independente de condição social. Independente da cor da pele. Nesta noite, a palavra de Deus nos diz: é preciso, para herdar o reino dos céus, para estar em um lugar de descanso, é preciso primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a si mesmo. É desta maneira que nós vamos herdar o reino dos céus. É desta maneira que nós vamos ter o direito de herdar uma vida eterna. É desta maneira que nós iremos caminhar ao lado de Jesus Cristo de Nazaré. E eu trago uma mensagem para você nesta noite. Você que nos assiste, você que está aí do outro lado, atento, ouvindo o que Deus quer falar ao teu coração. Quantas vezes que pela tua condição social você é humilhado? Quantas vezes que você se sente na condição daquele mendigo, sentado, dependendo de migalhas para sobreviver? Mas eu quero te dizer esta noite, para que você possa se alegrar, para que você possa se regozijar. Ninguém lembrava daquele mendigo, ninguém lembrava daquele homem pobre. Mas veja que quando ele morreu, o anjo veio buscar e levou para o seio de Abraão. Ele ficou em um lugar confortável, porque ele era crente, porque ele era fiel, porque ele andava segundo a palavra de Deus, ele guardava a palavra de Deus. Quantos que por ter uma condição social de destaque, quantos que por se considerarem ricos não estão nem aí para as coisas de Deus, não estão nem ligando, e apenas diz: antes de Jesus voltar, eu vou ter tempo de pedir perdão para herdar o reino dos céus. O que Jesus estava mostrando nesta parábola para aquele grupo de fariseus era que Jesus não voltou, ele ainda estava na terra. Mas o que aconteceu? O mendigo morreu, mas estava preparado, estava fazendo a vontade de Deus, foi para o paraíso. O rico morreu, mas não era crente,
não andava segundo a palavra de Deus, tanto é que foi para o inferno. Porque se ele andasse segundo a palavra de Deus, também teria o privilégio de conhecer Abraão e estar lá no seio de Abraão em um lugar confortável. Ou seja, você que diz que antes de Jesus voltar, vai ter um tempo para se reconciliar, para se arrepender e para ter o direito de morar no céu. E se acontecer com você o que aconteceu com aquele mendigo que morreu? E se acontecer com você o que aconteceu com aquele rico que também morreu? Será que você vai ter tempo de se arrepender? Será que você vai ter tempo de se reconciliar? Será que você vai ter tempo de dizer: Jesus, me perdoa pelos meus pecados, por eu estar sempre com os meus amigos, por eu estar sempre me divertindo, por eu estar sempre fazendo as coisas que esse mundo oferece, ao invés de estar preocupado com as coisas que vêm do alto? Porque a palavra de Deus, ela diz: a gente precisa buscar as coisas do alto. A gente precisa fazer o que agrada a Deus. Esta era a preocupação naquele momento de Jesus. Este foi o real motivo de Jesus fazer esta parábola, contar essa história, para que aqueles fariseus pudessem entender que não era só pelo fato de ser rico, de ser abençoado por Deus, que iria ter o direito de ir morar no céu, porque não é assim. Pode ser rico, não é pecado. Pode ter uma excelente condição social, não é pecado. Mas para ir morar no céu tem que guardar a palavra. Para ir morar no céu tem que andar segundo a palavra. Para ter o direito de andar ao lado de Jesus Cristo de Nazaré, é preciso que hoje eu esteja amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo como a mim mesmo. Se você não faz isso, você está na condição dos fariseus. Se você não está andando desta maneira, infelizmente, se você morrer, não tem outra escolha. Você vai para o Hades, você vai para o inferno, você vai para o lugar de tormento. E muitos já não pregam mais desta maneira. Muitos já não transmitem mais os ensinamentos que Jesus deixou para cada um de nós. Mas eu preciso dizer a você que para herdar a vida eterna, para ter o direito de ir para o seio de Abraão, para ter o direito de estar no paraíso, é preciso que você ande segundo a palavra de Deus. Interessante, irmãos, é que o costume da época fazia com que aqueles fariseus ele entendesse dessa maneira. Se fosse rico, se fosse abençoado, e eles se sentiam dessa forma, ricos e abençoados, achavam que era o suficiente para herdar o reino dos céus. Se morresse, não precisava se preocupar com nada, iria estar ao lado de Abraão. E houve essa preocupação de Jesus, como hoje Jesus também se preocupa e tem levantado pessoas, missionários, profetas, pessoas que realmente venham e pregue a verdadeira palavra, a genuína palavra, o verdadeiro ensinamento. É preciso que você ande segundo a palavra, porque você veja nessa história que Jesus narrou, depois da morte não tem mais como. O rico tentou de todas as formas, mas Abraão disse: não tem como Lázaro ir para onde você está. Há um abismo, nem você pode vir para cá, nem ele pode ir para lá, porque isso é um lugar que a gente consegue enquanto está vivo. Esse é um lugar que você garante enquanto você está aqui na terra. Você está com vida, então você pode optar se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. O rico não estava nem aí, estava vivendo de forma desordenada, era festas. E cadê Deus? Onde era que Deus estava? Em nenhum momento a gente observa ele falar em Deus. E existia na porta dele um mendigo
Ele estava preocupado com seu próximo? Não estava. Nós precisamos ajudar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Veja que depois que ele morreu, e ele estava em um lugar de tormento, aí agora ele se preocupa com a família. Ele pede para que Abraão ordene para que Lázaro vá até a casa dos seus pais e fale, porque ele tem 5 irmãos e ele não quer que os seus irmãos vá até ele. Mas o tempo de fazer, irmãos, é enquanto estamos vivos. Evangelizar, pregar a palavra, falar de Jesus para os nossos familiares, falar de Jesus para os nossos amigos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esta é a palavra. E eu não me canso. Aonde eu chego e tenho a oportunidade de pregar esta palavra. E Jesus Cristo ainda não voltou, porque ainda há essa necessidade que todos sejam evangelizados. A escolha é de cada um. Nós temos livre arbítrio para decidirmos se queremos um dia nos encontrarmos com Jesus Cristo de Nazaré ou ir para o inferno. Não existe outro caminho. E após a morte se encerra tudo. Esta é a hora de fazermos a nossa decisão. Esta é a hora de nos reconciliarmos com Cristo. Porque muitos já quebraram a aliança faz tempo. Mas hoje é noite de reconciliação. E me deixa dizer algo que Deus tem colocado no meu coração esta noite. Se você anda triste, se você anda cabisbaixo, porque ninguém te vê, porque ninguém faz algo para te ajudar, nesta noite eu quero te dizer, anda segundo a palavra, faz a vontade de Deus, não se preocupa. O que for necessário para a tua vida, enquanto você estiver aqui, Deus vai fazer. Mas o melhor ainda é que quando você partir desta, quando você vier a morrer, o seio de Abraão está te esperando, o paraíso está te esperando. Glórias para o nome do Senhor, porque enquanto você esteve aqui, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mas você fez a vontade de Deus, você lutou para estar na vontade de Deus, e Deus vai te honrar. Ninguém via aquele mendigo lá na porta, ninguém fazia nada por ele, para ajudar ele. Mas quando ele morreu, veja se o anjo não chegou e não levou ele para o seio de Abraão. Enquanto o rico tinha tudo aqui, tudo ele tinha, vivia de forma desordenada, fazendo tudo que tinha vontade, mas morreu, foi direto para o inferno. Porque não fazia a vontade de Deus, porque não guardava a palavra de Deus, porque não andava segundo as leis de Moisés. Eu quero concluir nesta noite te dizendo que Jesus comparava, Jesus fazia as parábolas, porque ele nunca ia de uma forma direta, como muitos fazem, infelizmente. Chega, não olha como está o teu sentimento, não olha a luta que você está atravessando, não olha o sofrimento que você tem passado, aí chega e já diz. Muitas vezes é a verdade, mas sem sabedoria, e quantas vezes você fica ofendido. Eu quero te ensinar nesta noite da forma que Jesus ensinava, comparando, através de parábolas, mas te mostrando, com todo carinho, com todo respeito, só há 2 caminhos, ou o céu, ou o inferno. Te prepara, Jesus está voltando, glória a Deus. Nós precisamos estar preparados para subir e nos encontrarmos com Ele na glória. E se por acaso, se Jesus não voltar ainda, e você venha a falecer, como é que vai ser a tua vida? Como é que está a tua vida espiritual? A quem é que você está servindo? De que forma você está andando? Será que você tem
amado mais as coisas materiais do que as coisas espirituais? É a mensagem de Jesus Cristo, através da sua palavra para a sua vida nesta noite. Faz uma análise de consciência. Veja como você está vivendo. E ao contrário dos fariseus, eu quero te dizer esta noite: te prepara, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Não deixe esta oportunidade passar. Faz uma análise aí. Veja como é que está a tua vida. Jesus marcou encontro contigo. Da mesma forma que ele se preocupou lá, com aquele grupo de fariseus, avarentos, que só se preocupavam com a riqueza, só se preocupavam com as coisas materiais, e esqueciam de lhe adorar, esqueciam de lhe servir, e de andar segundo a sua palavra. Hoje Jesus também está preocupado com você. Deixa essas coisas de lado. É bom, mas não deve ser prioridade em nossas vidas. É bom, mas precisa estar em segundo plano. A prioridade de nossas vidas é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Que Deus aplique estas palavras em nossos corações e que possamos, a partir de hoje, lembrar sempre dessa parábola do rico e do mendigo, sabendo que a preocupação de Jesus era que eles entendessem que não é através da riqueza que vai morar no céu, é pelo poder e a transformação da palavra de Deus. Ande segundo a palavra de Deus e tenha certeza que um dia você vai ter o direito de morar no céu. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui esta noite na tua presença, Senhor, fazendo o que o Senhor tem colocado em nossos corações. Deus amado, neste momento, eu quero te apresentar todos os pedidos de orações que foram pelo diácono Alex aqui mencionado, Pai. Contempla a cada um nesta hora, Senhor. Visita, Senhor, e traz resposta. Neste momento, aqueles que encontram-se enfermos, que o Senhor possa curar, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu decreto a cura do teu povo nesta hora. Que seja repreendido agora todo o mal em nome de Jesus. Que o teu povo seja curado, que o teu povo seja liberto, Senhor. Que possam estar aqui agradecendo pelo milagre, pela vitória. Contempla, Senhor, a cada um neste momento, o que eles têm apresentado em tuas mãos, Senhor. Portanto, nesta hora, responde, Senhor. Traz uma vitória, Senhor, porque o teu povo está almejando, o teu povo está te pedindo, o teu povo está te suplicando. Só o Senhor pode, e nós acreditamos verdadeiramente que o Senhor está presente neste lugar, e que o Senhor está contemplando agora cada servo teu, cada serva tua, aquilo que entregar em tuas mãos, que o Senhor possa solucionar, que o Senhor possa resolver, Senhor, e que eles possam estar aqui agradecendo para a honra, glória, louvor e adoração do teu santo nome. Continua com as mãos estendidas sobre este lugar, Senhor, sobre este programa, que o teu servo continue sempre, Senhor, fazendo o que o Senhor tem colocado em vossos corações, da sabedoria, da força, da vigor, e que ele possa continuar aqui de pé, fazendo a tua obra para a glória do teu santo nome. Deus, eu te peço nesta hora, Senhor, uma bênção especial para o teu povo, em nome de Jesus.